Boa noite, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e este será meu terceiro vídeo consecutivo sobre Hume, David Hume. Né? Eu fiz aqui algumas notas, né? Porque eu acho que eu não disse tudo, eu não lembro bem, mas acho que eu não disse tudo que eu queria dizer. Né? Porque, inclusive, tem um problema que eu acho assim, terrível, que Kant diz ter sido despertado do seu sono dogmático por Hume, pelo suposto ceticismo de Hume. Né? E eu acho que essa ligação, né, só, né, digamos, depõe contra o Hume. Né? Eu acho que Hume é muito mais interessante do que Kant, até como pessoa. Né? Então vamos esclarecer aqui alguns fatos. Tá? Quer dizer, eu acho Hume, por exemplo, muito mais próximo de Descartes. Eu brincaria, diria que Hume é um Descartes sem metafísica. Tá? Vamos deixar de lado a questão das ideias inatas, tá? Que isso é uma ideia um pouco que eu acho tanto quanto controversa em Descartes. E em Hume é muito claro, ele é, nesse sentido, um aristotélico, porque ele acha que nada há na mente que não nos tenha chegado pelos sentidos. Né? Quer dizer, e depois elaborado, etc, etc. Né? Quer dizer, assim, então, nesse sentido, a gente pode dizer que Hume é um cartesiano. Ele vem na linha do racionalismo cartesiano, a ideia até bastante otimista de que nossa inteligência, né, nosso intelecto é capaz de entender, compreender o mundo. Né? Quer dizer assim, eu não vejo, pelo menos eu não vejo em Hume nenhum resquício idealista ou antirrealista. Não, eu acho que ele é um empirista, quer dizer assim, que não tem, vamos dizer assim, uma certa sensibilidade metafísica, não é? Algo que Descartes tinha, uma preocupação metafísica de fundamentar a sua ideia, e Hume não tem, e acha que, inclusive, isso não é possível. Né? Até aí, não vejo nenhum problema. Tá? E, por conta disso, ele vai, digamos, criar um que eu... Mas, seguindo na linha cartesiana da hipótese realista de que a inteligência humana e o mundo podem dialogar, quer dizer, o que ele faz, eu acho que eu chamo de um princípio de prudência. Quer dizer assim, ele vai negar a causalidade, mas eu diria que muito mais num sentido ontológico do que num sentido lógico. Mas ele nega a possibilidade de uma relação causal entre elementos baseada apenas na relação indutiva. Quer dizer assim, não é porque algo A vem depois, aliás, B vem depois de A, que A é causa de B. Quer dizer, com isso, ou seja, o fato de que as coisas, por outro lado, sempre se repitam segundo um determinado padrão, não significa que elas voltarão a se repetir ou se repetirão assim infinitamente. Quer dizer assim, ou seja, você não tem uma verdade que seja universal. Quer dizer, você não pode, a partir, digamos, das suas observações empíricas, e eu acho que ele aí também não tem outra possibilidade. Tudo bem, você tem os conhecimentos produzidos pela matemática, mas a matemática, de certo modo, tem uma relação ali com o mundo empírico. Né? Ela é aplicável ao mundo empírico. Então, eu acho que, basicamente, o que ele está propondo, como eu já falei, é um princípio de prudência. Né? Quer dizer, que, evidentemente, algumas pessoas, se quiserem, sobretudo os pós-kantianos e o próprio Kant, enxergar como uma porta aberta ao ceticismo e ao niilismo. Quer dizer, assim, não, eu acho que é o contrário, é um princípio de prudência que a mim, pelo menos, empurra para uma outra ideia, que é uma ideia muito mais positiva e muito mais a ver com o próprio caráter, com a maneira de ser e pensar
que eu pude depreender tanto do Hume quanto do círculo humeano, né, da época. Quer dizer, assim, ele está lá na Escócia, ele é amicíssimo do Adam Smith, do Edmund Burke, quer dizer assim, enfim, são caras bastante empíricos, bastante ligados à observação da natureza e das coisas. Eu não diria exatamente eu diria céticos, mas no sentido muito, muito positivo da palavra cético, né? Sabe? Eu acho que, na verdade, essa ideia de que a causalidade é baseada numa crença vem um pouco por conta desse ceticismo, né? Assim, moral, quer dizer, ou seja, não tem um conteúdo o conteúdo é mais ontológico do que lógico, né? Sabe? Mas eu acho que eles estão, por conta disso mesmo, dessa espécie de otimismo, vamos chamar assim, muito mais ligados a uma ideia de que a verdade é inesgotável, portanto, não se apresse em achar que o nexo causal que você observou em um determinado evento esgota. A é causa de B, e com isso esgotou-se toda a relação possível e inteligível sobre A e B, a relação A e B. Ou o evento AB, né, se você quiser. Né? A gente, por exemplo, o melhor exemplo disso que eu estou dizendo, né, da verdade como inesgotável, quer dizer, onde você encontra a verdade, ali está um lugar onde mais verdade pode ser extraída indefinidamente. Né? É a física. Quer dizer, a física newtoniana, ela que enfim, está ali, mais ou menos, tudo mais ou menos misturado, né? Na mesma época, eu não sei exatamente agora, me confundo agora com as datas, mas enfim, não sei se são contemporâneos, mas está muito próximo, Newton, Hume, etc. Né? A física de Newton, em algum momento, esgotou toda a possibilidade. Antes, ali assim, antes mesmo, um pouquinho antes de Einstein virar tudo de cabeça para baixo, sabe? Já estava se considerando que a física tinha esgotado todo o conhecimento possível da física, com Newton e mais alguns que vieram. Maxwell, se não me engano, e outros tantos. Né? Sabe? Quer dizer, eu acho que, por exemplo, um Newton jamais gostaria de... Um cientista, um filósofo de fato, não gosta de ser erguido a esse patamar de idolatria, de adoração. Né? Tipo, o que fazem com São Tomás, o que fizeram há muito tempo com Newton. Né? Mas pelo caminho aberto de Newton, chegou-se a Einstein física quântica, e agora vamos nós, e não paramos. Mas essa vereda foi aberta por Newton. Quer dizer, o que Newton descobriu é verdade. Né? Mas dali se produziu mais verdade, e mais verdade, e mais verdade. Entende? É isso que eu quero dizer. A mesma coisa, a matemática é muito assim. Filosofia um pouco menos, né? Porque você vai por caminhos, por diferentes caminhos. Né? Você pode, enfim... Né? Você vê, quer dizer assim, se estabeleceu essa relação que eu acho completamente espúria entre Hume e Kant. Kant é um horror. Enquanto que Hume é um cara que se definia... Eu diria que... como um sujeito muito alegre, muito satisfeito da vida, basta ver as fotos dele e tudo mais, né? Apesar de ter tido suas crises, né? Ele não tem nada a ver com Kant. Kant quer dizer... Estou lendo aqui as coisas que eu anotei, né? Quer dizer, eu já disse isso, que ainda que depois da apropriação kantiana, esses princípios acabem... Quer dizer, a ideia humeana, né, esse princípio de prudência, seja transformado ganhe um valor negativo de uma espécie de um ceticismo relativista. Não é nada disso, sabe? Hume não é um cético relativista, sabe? Ele recomenda prudência, né? Prudência. Eu acho que é a melhor maneira de enxergar Hume. Né?
Agora, a maneira como, de certo modo, Kant observa, né, como uma porta ao relativismo, e a maneira como Kant vai resolver o que para ele é um problema, o que de fato não deveria ser, né, sabe, vai abrir, vai consolidar essa ideia de, de um ceticismo relativista que vai desaguar, bem ou mal, nesse positivismo lógico do próprio Bertrand Russell, né? Tá? Que, em face da desconfiança, aí é que entra o negócio, aí é que é onde eu queria chegar. Tá? Dessa desconfiança da nossa relação sensorial com o mundo, você passa a colocar todas as fichas na linguagem. Ou, né, na linguagem, na matemática, que é ali que você, na linguagem, aferindo a linguagem, os códigos que você usa como interface entre a mente e o mundo, é que você vai. Não adianta você ficar olhando para fora, você tem que ficar olhando ali. Muito ruim, né? Como eu disse, né, quer dizer, assim, esse princípio de prudência nos empurra para uma ideia eu prefiro, de uma verdade inesgotável. Ou seja, sempre é possível extrair mais verdade de um conhecimento que a gente mais ou menos conseguiu perceber como temporariamente verdadeiro, né? Acho que Popper é o cara que melhor vai trabalhar isso, tá? Agora eu lembrei-me do Popper. Ele é o cara que melhor vai trabalhar essa ideia, né? Eu escrevi uma frase que eu gostei muito: a instabilidade do conhecimento é um convite e não um limite. Quer dizer assim, ou seja, o fato de você estar sempre lidando com verdades parciais empurram você sempre para frente, né? Isso é muito bom, né? Agora, o pior de Kant, eu já falei aqui, sabe? Porque Kant vai na exata direção oposta, né? É que uma das consequências, a pior de todas as consequências, e hoje nós sofremos essa consequência na nossa vida real, é que o idealismo kantiano, que supostamente vem responder a esse suposto ceticismo relativista, certo? Vai produzir uma espécie de epistemologia que não deixa de ser uma metafísica, né? Ou uma espécie de ontologia do conhecimento, eu sei lá como chamar isso, né? Que irá nos conduzir a uma profunda desconfiança da natureza. Tá? Eu vou tentar explicar por quê. Eu já expliquei isso em outros lugares, pelo menos, mas vou explicar de novo, né? Como é que funciona Kant, né? Você tem um objeto, vamos botar objetos naturais num primeiro momento. Uma árvore, um gato, que por acaso hoje não apareceu nenhum aqui, né? Um passarinho, o que vocês queiram. A natureza, uma nuvem, né? Aí você tem a impressão sensorial desse objeto, natural, né? Essa impressão sensorial, ao entrar na sua mente, ela imediatamente é formatada espaço e temporalmente. E, de certo modo, se projeta para fora, fazendo com que você veja aquilo que te trouxe esses dados como um objeto tridimensional, espaço-temporalmente determinado pela sua própria mente. O que não significa que esse objeto é espaço-temporalmente determinado em si mesmo. Daí aquela velha ladainha, a coisa em si inacessível. Eu já refutei, digo assim, né, eu já disse que eu não entendo que exista sequer a coisa em si. A coisa em si é a coisa morta. É a coisa que cortou todas as suas relações voluntárias com o mundo. Agora só eu e os vermes.
os vermes que devorarão o meu cadáver, né? Como diria. Enfim, né? Acho que, repetindo, dados sensoriais, eles são absorvidos pela mente, e a mente trabalha esses dados, formata esses dados espaço-temporalmente, e eles são jogados para, de certo modo, eles formam uma ideia, e é essa ideia que eu vejo lá fora. É essa ideia da minha mente que vai, de certo modo, construir o objeto, reconstruir o objeto que me enviou os dados. Quer dizer, então a espaço-temporalidade não é uma qualidade do mundo, mas uma qualidade da minha mente. E aí a ideia de que a coisa em si não é acessível, ou aí tanto faz, quer dizer, se a coisa em si... Como é que eu refutaria isso? Eu digo, meu Deus, a coisa mais fácil do mundo, brincando com o meu cachorro, jogando a bola para o cachorro salta, aí, e pega no ar o frisbee que eu joguei e traz para mim. Pô, então eu e o cachorro compartilhamos o mesmo espaço-tempo? E tudo mais, quer dizer, aí você começa a repetir, aí você diz, então é uma redundância. Se todos nós formatamos o mundo da mesma maneira, e se a gente consegue dialogar assim, eu, a mosca, o cachorro, então é uma redundância, é uma filosofia absolutamente inútil, né? Como dizia, seria a minha resposta, inclusive, a Wittgenstein, que assim, segundo eu li no Bento Prado, um livro muito legal que eu vou mostrar aqui, eu não vou lembrar o título. Quando se discutia essas coisas, a questão lá porque isso também está muito ligado à filosofia da linguagem. Mas alguém duvida que aquilo que está sendo visto é de fato uma... Não, eu não duvido. E agora, se todo esse seu esforço é para provar isso, então é absolutamente inútil, né? Mas o problema não está aí. Repare, agora nós falamos da natureza, né? Quer dizer assim, de certo modo, quer dizer assim, né? Quem teve a ideia, né? De onde vem a essência, a ideia, enfim, qual é a outra palavra que poderia me ocorrer aqui? A forma do gato, da pedra, da árvore, né? Quer dizer, claro, se você estiver falando em termos de metafísica, teologia, ontologia, Deus. Quer dizer, a ideia da árvore, a ideia que organiza aquele ente, aquele pedaço de matéria em árvore, que a matéria seria comum a todos nós. Quer dizer, uma ideia de homem forma Antônio, uma ideia de árvore forma aquela árvore e assim por diante. Essas ideias todas, como forma inicial, né, estariam em Deus, por exemplo, né? Vamos dizer. Ou então na vida, na natureza, eu não conheço esse Criador, ou eu não conheço intimamente esse outro que é responsável por aquele ser. Então, agora, pensemos então na cadeira que está ali atrás, ou num livro, ou num copo, ou num óculos, né? Vamos recapitular a mesma coisa, né? O óculos é alguma coisa que o óculos não, porque fica difícil, eu não vejo sem óculos. Mas vou pegar a minha xicrinha de chá, né? A xicrinha de chá, eu olho para a xicrinha de chá, os dados sensoriais entram na minha cabeça e imediatamente esses dados são formatados espaço-temporalmente e eu vejo uma xicrinha de chá. Mas quem pensou essa xicrinha de chá? Quem formatou essa ideia que produz a própria xicrinha? Um outro homem. Então, a xicrinha de chá, ela já saiu como forma tridimensionalmente determinada, né? Então, é muito mais confiável, é muito mais inteligível, mais do que a questão da verdade, questão de inteligibilidade. A possibilidade de entender essa xícara é maior do que a possibilidade que eu tenho de entender o gato.
Porque do gato eu posso sempre desconfiar, sob um ponto de vista kantiano, e já sob um ponto de vista da metafísica que ele recusa, que aquele gato seja assim mesmo. Agora, isso aqui, ainda que eu possa também desconfiar, está muito mais próximo, porque foi criado por um outro homem. Tá, acho que deu para entender. Agora, imagina o seguinte, em que mundo você vive hoje? Primeiro, vocês vejam aqui em volta, é um mundo absolutamente onde você está cercado de entidades humanas, entes produzidos, uma natureza humana, uma natureza artificial produzida pelo homem, onde você se sente muito mais aconchegado. A natureza foi toda reduzida a animais domésticos e plantinhas dentro de um vaso. Ou então, uma extensa plantação de comida que eu não vejo e que está lá, os caras estão trabalhando e tal. Aquela ideia, que não é a ideia de Descartes, que Descartes é um católico, cristão. Quando ele fala em o senhor da natureza, ele está falando senhor da criação. Quer dizer, ele está repercutindo o Novo Testamento, o Antigo Testamento, a Bíblia, enfim, toda a crença católica de que o homem, que foi muito bem recuperada por esse Papa Francisco, né, de que nós somos responsáveis pela criação, porque a criação nos foi doada, ou, se você preferir, emprestada, e a gente tem que a gente deve se aproveitar dela, mas a gente deve cuidar dela, porque ela não nos pertence exatamente. Mas quando se trata de um objeto produzido pelo homem, eu me sinto mais à vontade. Eu me sinto no meu ambiente. E aí você tem isso, quer dizer assim, a gente idolatra as máquinas e mantém uma relação extremamente desconfiada com a natureza. Ora, a natureza é uma deusa, que substitui o próprio Deus, ora, ela é um objeto absolutamente mercantilizável, né? Ou algo por aí, né? Então, quer dizer, muito desse mundo que a gente vive, eu pelo menos enxergo, que é resultado dessa desgraça kantiana, né? Dessa desgraça kantiana, que é algo que eu nunca vou deixar de me cansar de repetir, né? Então, acho que com isso eu esgoto acho que tudo que eu tinha para falar. Talvez eu tenha me repetido sobre Hume, né? Que é uma pessoa por quem eu tenho uma simpatia muito grande, né? Acho ele interessante, ainda que não seja, ainda que a gente não frequente a mesma praia, né? Quer dizer assim, porque eu gosto e acho a metafísica necessária, e ele, de certo modo, pode desprezá-la. Eu acho que é uma questão de sensibilidade. Tem pessoas que têm um ouvido melhor para a música, outras pessoas que têm um olhar melhor para a pintura, né? Enfim, um melhor ouvido para a literatura. E eu acho que a metafísica também exige algum tipo de dom. E aí que cada um exerça a sua graça, o seu dom, né? Como diz São Paulo, né? E acho que Hume aproveitou bem o dom dele. Eu acho que ele nos legou esse princípio de prudência que é muito legal mesmo, sabe? Da gente não querer estar sempre querendo descobrir e chegar a verdades inquestionáveis e tudo mais. É muito chato isso, sabe? Quer dizer, tanto na alta ciência, onde as consequências são, como na vida cotidiana, né? Sabe? Sempre que você achar que descobriu algo, humildemente tente, cheque, recheque e continue buscando, continue indo. Pode ser que você vai descobrir mais coisas. E até, de certo modo, que as coisas que você venha descobrir modifiquem as impressões iniciais que você teve. Não exatamente as desmintam, mas as modifiquem, né? Tantas obras que a gente vê assim, né? Em que um personagem tem uma impressão inicial de um autor, né? E depois, à medida que ele, de um outro personagem, na medida que ele vai convivendo e descobrindo, aquele personagem vai se tornando cada vez mais complexo e mais ambíguo, né? E aí, de certo modo, algumas coisas que lhe pareciam superficialmente mais ganham uma ambiguidade, etc, etc. Bom, é isso, né? Eu fico muito feliz de ter vocês aí, né?
os que chegarem até o fim aqui, se quiserem dar um ok, né, só para eu saber, né, no último foram 7, no penúltimo foram 7 que chegaram. Pô, eu acho incrível que alguma pessoa se disponha a ouvir um desconhecido falando sobre um tema árduo até, e dentro de uma interpretação, segundo uma interpretação puramente pessoal, né? Sabe? Eu acho incrível isso, incrível mais por mim, aliás, mais por você que está aí do que por mim. Eu acho incrível que alguém seja curioso a esse ponto, sabe? Então eu espero, honestamente, estar trazendo alguma coisa de bom para você, sabe? Que essa ideia floresça, que essa semente frutifique, né? Fico muito feliz. Obrigado, boa noite e até a próxima, que eu espero que seja logo.